Chega mais, nação, vamos juntos aqui analisar a imprensa esportiva falando sobre a final do Campeonato Carioca. Flamengo e Fluminense se enfrentam neste domingo, 4 horas da tarde, a última partida do Campeonato Carioca. O Flamengo tem a vantagem, venceu a primeira partida por 2-1 e agora somente o empate já garante o Mengão com o título do Campeonato Carioca. Faz o seguinte, chega aqui dando aquela moral, explode o dedo no like e vamos bater juntos aqui uma meta de 2.000 likes. Compartilhe o vídeo no seu grupo de WhatsApp. Se você não é inscrito aqui no canal Lances Inéditos, que é o canal secundário do canal Meu Mengão React, se inscreva e ative o sino das notificações para sempre você receber as informações do Flamengo e do melhor do futebol, tá bom? Vou deixar os créditos desse vídeo ao canal da ESPN Brasil, link na descrição como crédito. Bora para as últimas informações do Flamengo. Sobre o Fla-Flu, outra decisão, né? Campeonato Carioca, ao contrário do Campeonato Paulista que vamos para a primeira partida, ontem a gente já teve o primeiro Fla-Flu decisivo do Campeonato Estadual do Rio. O Flamengo saiu na frente, venceu o Fluminense pelo placar de 2-0. E o Arrascaeta, a gente comentou bastante ontem aqui, inclusive, né, da queda de rendimento. O Arrascaeta não tem jogado bem nos últimos jogos, mas há uma matéria lá no nosso site, né, no GE, que dá conta de que o Felipe Luiz está dando todo o apoio ao novo camisa 10, né, da Gávea, para que o Arrascaeta possa voltar ao seu melhor momento, né? Já a temporada passada foi abaixo, né, do Arrascaeta, havia um problema no joelho, passou por uma cirurgia, né, uma artroscopia para tentar corrigir o problema. É claro que há um pós-cirúrgico, embora tenha sido aparentemente uma cirurgia, né, simples, né, uma artroscopia menos, não é como uma ligação, um ligamento cruzado, por exemplo, uma lesão de cartilagem que demanda muito mais, mas fato é que a bola do Arrascaeta não está como a gente acostumou a ver, né? O Arrascaeta está jogando menos do que pode, está sendo menos decisivo e está abaixo, né? Eu acho que ele está... primeiro assim, eu pensei isso quando a gente falou do Memphis e agora a mesma coisa do Arrascaeta. Vai falar que é pré-temporada ainda, nós já estamos, olha só, já 13 de março, né? Não é pré-temporada, mas certamente a fase mais importante da temporada ainda não começou. Claro. Nem para o Memphis, nem para o Arrascaeta, né? Então, também é preciso imaginar qual é o planejamento físico dos clubes para esses jogadores e deles mesmos, conhecendo seus corpos, imaginando um calendário que vai exigir certamente muito deles como protagonistas. Acho que o Felipe... tem que, ao mesmo tempo, apoiar mesmo o Arrascaeta e, simultaneamente, começar a pensar em possibilidades de montar o time de outras formas, porque o elenco do Flamengo pede competição, né? O elenco do Flamengo não permite vaga cativa, o Felipe não é o tipo de treinador que vai manter jogadores imaginando possibilidades melhores. A grande questão é a característica, né? O Arrascaeta ainda é um jogador que, quando você olha para o banco, você vê muito poucos jogadores capazes. Aliás, não tem nenhum jogador capaz de jogar fazendo posição e função da forma como ele faz. O Flamengo tem muitos jogadores de lado de campo, mas de centro de campo, que o Arrascaeta se tornou, né? Ele era um meia que partia do lado e vinha para dentro, ele se tornou um meia mais central, e acho que essa característica dentro de uma montagem, de um pensamento coletivo, ainda pode sustentá-lo por algum tempo, ou pelo menos nessa reta final, tentando o título. E eu tenho certeza que o Felipe vai pensar e analisar maneiras, não só porque precisa tirar, não é esse o ponto, mas o elenco do Flamengo pede isso, pede competição e pede outras formas de jogar pelos jogadores que tem. E se não está bem, vai ser substituído, né? Pelo menos o Felipe Luiz tem deixado muito esse recado, inclusive para os jogadores mais importantes do elenco, os mais longevos do clube, caras que são símbolos, que são ídolos, né? Ele falou, conversa com os caras e fala, olha, preciso de você bem, se não estiver bem, vou ter que trocar. No final de semana, por exemplo, ele de novo não vai ter o Bruno Henrique, né? Sofreu uma lesão muscular, não se recupera a tempo, já não jogou a partida de ontem. Jogou o Plata, né? Plata jogou mais centralizado, também não fez um grande jogo, né, Alex, o Plata ontem? Não, você vê, o Plata parece que ele produziu mais até hoje, né, nesse quarto de ataque direito do que, de repente, quando ele joga pelo lado esquerdo, né? E que é dele, né? Ele mesmo... É mais gostoso, né? Porque, assim, se a gente for ver, quando a gente troca de lado, só que o Luiz Araújo, quando trocou de lado, ele foi super bem. Fez gol e seguiu o nível dele. Mas tem gente, quando você troca de lado, você tá com o pé do lado, você fica mais limitado. Você não tem aqueles dribles sempre para dentro ou para fora, como você estando com o pé trocado.
O tipo de marcação é diferente, a sua ação é diferente. Então, às vezes você faz a bola mais andar do que essa individualidade aparecer por algo que às vezes você termina muito mais cruzando do que você finalizando. Então, tem um pouco dessa característica. Mas é sempre nesse nível, é importante que às vezes os jogadores não vão produzir. O apoio é super importante. E às vezes é um choquezinho, esse negócio de jogar uma, outra ruim, às vezes vai pro banco, ou às vezes recebe uma pressãozinha, porque você está treinando num ambiente que tem muito jogador bom e te exige. Às vezes você não está com nenhum problema, às vezes você está meio desligado, só que precisa o treinador e a comissão realmente tá ligada nisso para poder entender o momento. Porque às vezes o time precisa desse jogador num certo nível, que se ele não tiver, realmente ele tem que estar fora. Dando uma olhada nos números do Arrascaeta aqui, ó, nesse ano ele fez 10 jogos, 7 como titular, dos 15 do Flamengo na temporada. Ele jogou 90 minutos só uma vez contra o Maricá. E tem 2 gols e 2 assistências nesses 10 jogos. 2 gols e 2 assistências, não são números péssimos, mas abaixo do que a gente está acostumado a ver do Arrascaeta, que há bastante tempo tem sido um jogador muito decisivo. E às vezes até falando do Arrasca, que ele não é aquele jogador hipersanguíneo, só que ele se transformou cada vez mais no Flamengo num cara de final, né? De chegar, ele espera mais, porque daí você tem um Gerson, você já teve, agora tem De La Cruz, que roda e ele fica ali. Ele pode participar mais do jogo, para dar um drible, um passe mais genial, e ele fica ali, né? A princípio nesse sentido. Só que às vezes se o jogo não acontece para ele também fica meio sumido. E a questão do Plata pela esquerda, às vezes pode ser a gente falar assim, ele não foi tão bem. Só que ele deu às vezes um suporte de equilíbrio para a equipe, que ele foi mais coadjuvante mesmo, porque o jogo se desenrolaria de uma outra forma. Só que se você não tem um Arrasca bem, você pode pôr um Gerson para fazer isso também ali, que tranquilo. A entrevista do Felipe ontem, ela quando ele fala, o conjunto de coisas que eu peço para os meus jogadores exige muito fisicamente deles. Então, ataque a espaço, pressão no adversário, a forma de jogar, a saída de bola. E a questão física tem sido o calcanhar de Aquiles do Arrascaeta nos últimos anos, né? Então, certamente ele é um jogador que, se ele não conseguir sustentar essa pressão e o nível de competitividade vai aumentar, vai subir com o Brasileirão, com o Libertadores, com o Mundial que vem por aí. Se ele perceber que o Arrascaeta não é capaz de fazer essa pressão que ele exige bem feita, a primeira pressão, sendo que o Arrascaeta é um dos 2 homens mais adiantados do time, ele vai perder pontos. É natural. Claro. Né? E você tem jogadores fisicamente muito bem dotados no banco, mas tecnicamente nenhum que se aproxime da qualidade que ele tem com a bola. Então é tudo uma questão de botar na balança o que você está mais precisando para cada jogo específico, talvez, e poder encontrar a melhor situação. E nesse caso, ele às vezes ele prepara um tipo de pressão, pensando, obviamente, nesses limites que o Arrasca tem, às vezes para poder, de repente, colocar ele numa posição ou fazer um tipo de movimento já que realmente interessa para o sistema dele, né? Então, às vezes não é ele que vai lá, não é ele que precisa roubar bolas, mas ele pode forçar o erro. É por aí. Olha, no jogo de ontem, houve uma confusão lá depois da partida, né? E o árbitro acabou chamando o Thiago Silva para comunicá-lo da expulsão do Freitas, zagueiro, né? E hoje a súmula foi divulgada e diz que ele foi expulso por golpear Luiz Araújo do Flamengo. Vendo as imagens, pelo menos as imagens que a gente teve acesso, né, da transmissão, achei um pouco exagerada, né, a expulsão do Freitas. Foi uma discussão ali, podia ter relevado todo mundo, ou então dado um cartão amarelo ali para o Freitas, para o Luiz Araújo, para o Mano, de repente, e resolvia o negócio, mas ele preferiu expulsar apenas o jogador do Fluminense. Às vezes um movimento desse desencadeia realmente agressões. Ali não aconteceu, pelo menos, né? Veio separa ali, foi só aquele empurrão dele e depois ele acabou sendo sanado. Mas é algo que os árbitros normalmente eles não toleram, assim. Só que em final de jogo não vai nada que desencadear, porque já acabou, né? É isso aí. Mas eu acho que os árbitros têm que ser cada vez menos tolerantes mesmo com esse tipo de coisa. Não estou nem falando só com o Freitas, acho que o Luiz Araújo também poderia ter sido expulso. Porque assim, ele construiu isso tudo, né? Ele construiu. Isso é um vexame. Eu estou cansado das pessoas perguntarem depois de cada eliminação, a eliminação do Corinthians é um vexame, a eliminação do Flamengo é um vexame. Isso é um vexame. Todo jogo grande, você coloca o final de Flamengo e Vasco, os caras estão brigando no Maracanã. O final de Flamengo e Fluminense. E isso é ridículo num nível, para um jogo desse tamanho, para profissionais desse nível. Isso é muito ridículo, cara. Então a gente está invertendo as coisas. Derrota é vexame, isso aí a gente está dizendo que é normal. A confusãozinha é normal, acontece todo jogo, não pode acontecer. Olha que bobagem, né? Sim,
Isso é uma molecagem, cara. O futebol profissional não cabe isso aí, não. E ficou meio estranho, né? Porque ele mostra lá uma Copa do Brasil, mano, eu tenho 3. Sabe? Dessa aí. O Fluminense contestou, né, a decisão, contestou a arbitragem bastante de ontem e pediu imparcialidade no último jogo, né? A segunda partida vai ser apitada pelo Bruno Arleu. É um árbitro já mais experiente, um árbitro FIFA. E imagina-se que tem a condição de fazer uma arbitragem melhor. Começa aquela pressãozinha, né? Faz parte. Nenhum time quer uma arbitragem melhor, ele quer uma arbitragem que beneficie a si. Exato. Na dúvida que seja para mim. E isso não vai mudar. Ninguém Não vai ser educadíssimo de não poupar o árbitro, de pensar que vai pressioná-lo, né? É por aí. Falando do Fluminense, né? O Ganso vai passar por um procedimento amanhã. Né, vai precisar fazer um procedimento ali no coração, mas para a sorte dele e de todo mundo não aparenta ser nada grave, porque ele vai ficar apenas uma semana de repouso e depois volta o treinamento. Aí a nota oficial do Fluminense, olha lá, informa que a equipe cardiológica que atende o Ganso, durante o monitoramento constante do atleta, viu a necessidade de que ele seja submetido a um procedimento médico a ser realizado na manhã desta sexta-feira. O atleta ficará parado por 7 dias e depois desse período, eu falei cirurgia aqui, nem sei se é uma cirurgia, né? É um procedimento médico. E depois desse período voltará aos treinos normalmente. A tendência é que Ganso esteja apto para atuar pela equipe a partir da segunda rodada do campeonato. Então, é muito vago, né? Procedimento médico é a coisa mais abrangente do mundo. Exatamente. Uma injeção é um procedimento. A gente médico, não faz a menor ideia do que isso significa. O coração, parece que tudo do que tem de coisa, parece que ele é um pouco invasivo, né? Porque tem que chegar, não quer dizer que vai cortar nada. Existe uma série de tipos. Eu falo com algum conhecimento de causa, eu tive uma arritmia detectada exatamente da mesma maneira e pela mesma causa do Ganso, só que obviamente eu não sou atleta, então, né, são tratamentos e demandas e origens, a origem pode até ser a mesma, mas diferentes. Então o procedimento médico é uma coisa muito vaga, mas eu desejo assim toda a felicidade e saúde para que ele possa voltar. Essa perspectiva dele já estar apto na segunda rodada, isso já é muito positivo. É muito positivo. Se fosse uma coisa muito grave, né, o Fluminense não daria nenhum prazo para ele voltar ao futebol, certo? Claro. Como o Fluminense mesmo dá o prazo de volta na segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Isso é muito positivo. É muito positivo. Animador. Aparentemente é algo bastante simples, né? Que seja. Isso. E no final das contas, né, falando de campo e bola sobre o Ganso, acho que atrasa o planejamento em apenas uma rodada, né? Porque já havia um planejamento para ele fazer uma pré-temporada agora, um bom trabalho físico para ele recuperar a condição minimamente aí para começar a jogar. E a ideia era de que ele estreasse na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, né? Com o atraso causado por esse procedimento de amanhã, vai se adiar aparentemente por uma rodada, então ele não estará na primeira, mas tudo indica que na segunda voltará a vestir a camisa 10 do Fluminense, jogador que faz bastante diferença. E falta, né? Muita falta. Bastante, né? Porque eu ainda prefiro o Arias jogando do lado, acho que essa experiência dele por dentro, entendo, obviamente, a ideia dela, o propósito dela, os motivos da escolha do Mano, mas acho que quando você tem os dois em campo, conversando, dialogando, né? Se o Arias joga na beirada hoje, não tem um meia, não vou falar igual o Ganso, também fica exato. Então, nem o Lima, né, que já fez várias vezes a função ali, muda muito também a característica. Também não está disponível, né? Teve um problema e não ficou à disposição nesse jogo de ontem. A alternativa, né, ainda sem Ganso, talvez no final de semana, seja o Riquelme, né? Que é um menino que a gente conversou muito ontem aqui, entrou muito bem no jogo ontem, né? Personalidade, indo para cima e tudo mais. O Serna tem características absolutamente diferentes, né? E pensando na questão do Fluminense ter a necessidade de vencer o jogo para ficar com o título, e o menino já mostrou talento, né? Ele começou quando o time estava muito desarrumado, muito desfigurado, porque estava em pré-temporada e os meninos tendo muito tempo em campo. Ele jogou, mostrou alguma qualidade. Agora com o time mais arrumado, o time mais encorpado, com os titulares todos em campo, talvez ele possa fazer ainda melhor do que já fez lá atrás, né? E vire uma alternativa, imagino até para de repente poder começar o jogo do lado direito, ainda mantendo o Arias por dentro, né? De repente no lugar do Serna, por exemplo, eu acho difícil.
Eu acho difícil. Não é que eu acho difícil, mas eu tenho uma dúvida que certamente é uma dúvida que o Mano e a comissão do Fluminense também têm, mas eles têm muito mais capacidade de avaliar do que eu, porque eles estão ali diariamente acompanhando os treinos. Será que o Riquelme é capaz de fazer a diferença que ele fez entrando no segundo tempo, jogando desde o início uma final contra o Flamengo, fisicamente? Tecnicamente acho que sim, mas fisicamente, mentalmente, é um jogo grande. Então, talvez a conclusão desse pensamento aponte para, olha, ele pode nos ajudar mais entrando no decorrer do jogo do que começando como titular, com adversários um pouco mais desgastados, com o jogo um pouco mais desequilibrado por algum placar. Claro que se o Fluminense estiver na frente, tanto melhor para a entrada do Riquelme, mas eu ainda acho que ele não vai começar jogando, não. Vamos aguardar. E clássico em 2025 com o Flamengo tem sido assim, clássico com treta. Vamos ver. Em clássicos, a temperatura geralmente aumenta, fica um pouco acima do normal. Competição, provocação. O Flamengo tem sido soberano nos confrontos locais no Rio em 2025. São 6 vitórias e 1 empate. Mas o clima tem sido daqueles. O último no primeiro Fla-Flu da decisão do Carioca. Mano Menezes alegou ter sido provocado por Luiz Araújo após o segundo gol rubro-negro. Freitas, reserva, esperou o apito final para cobrar o atacante, empurrou, discutiu e acabou expulso mesmo sem ter entrado em campo. Ele abaixa o meião e te mostra uma tatuagem que é a tatuagem dele da Copa do Brasil. Eu tenho 3, eu não mostrei as minhas 3, me esqueci. Acho que o jogo estava transcorrendo normal, disputado, mas estava transcorrendo normal, e uma provocação incendiou uma coisa que era, desnecessária. Em outros clássicos, o pavio também esteve curto. O maior fio desencapado até agora no Flamengo e Botafogo no Maracanã. Barbosa partiu para cima de Bruno Henrique, confusão criada, agressões. O argentino tentou o soco em Bruno, mas levou um de Cleiton. Acabou sem um dos dentes. Veio o Flamengo e Vasco, rubro-negros em vantagem, longa freguesia. O Wesley deu um passe à la Ronaldinho Gaúcho, tocou para um lado, olhou para o outro. Confusão armada. Paier e Felipe Coutinho com dedos em riste. A turma do Deixa Disso trabalhou. Vantagem rubro-negra de longe, mas paciência muito curta. A tônica dos clássicos cariocas em 2025. Ai, domingo tem mais. Domingo a finalíssima do Campeonato Carioca. Tomara sem tretas, né? Sobre a confusão com o Mano, o técnico também não é santinho. Ele também vai pra discussão, né? Ele é até engraçado que o Luiz Araújo fala assim, você não foi pra Europa? Ele responde, Romário? Teve até um bom humor ali na discussão, mas ficaram se encarando, se provocando, né? E o Luiz Araújo parece que ocupou um pouco a vaga que foi do Bruno Henrique, né? Nessas provocações. Até que ponto é do jogo, até que ponto isso é permitido e faz parte do espetáculo, Rafa? Esse tema sempre é muito palpitante, né? Interessante de ser abordado, viu, Edu? Primeiro, eu acho que são 3 coisas distintas, né? Os jogos contra o Fluminense, o Botafogo e o Vasco. Antes, necessário pontuar o seguinte: existe um contexto que ajuda a explicar esse cenário mais intenso que vira violento nos jogos contra o Flamengo. E não é difícil para o torcedor entender. Se você aqui no Rio de Janeiro perguntar para o vascaíno qual é o seu principal rival, ele vai dizer que é o Flamengo. Se você perguntar ao tricolor, vai dizer que é o Flamengo. Se você perguntar ao botafoguense, vai dizer que é o Flamengo. Então, o Flamengo é o principal adversário dos outros 3 grandes aqui do Rio de Janeiro. O Flamengo é notadamente o clube que tem mais recursos financeiros. O Botafogo hoje se aproxima muito disso, compete, mas numa linha de corte de 6, 7 anos, a sobra do Flamengo é muito maior em comparação aos outros. Então, isso faz com que os jogadores desses clubes contra o Flamengo tenham um apetite maior, uma vontade maior de vencer.
Até aí, tá tudo dentro da CNTP. Não tem nada diferente do normal do futebol. E as provocações verbais que acontecem, como por exemplo essa envolvendo o Luiz Araújo e o técnico Mano Menezes, também estão dentro de um contexto. O que eu condeno é o fato de isso ter acontecido próximo à área técnica do Fluminense. Ah, mas o Mano estava ali. Sim, mas aí o Luiz Araújo arriscou uma situação mais confortável envolvendo outras pessoas que sequer estavam em campo. Agora, a troca de provocações, de zoações, de algum tipo de espetamento, isso tudo faz parte do contexto de futebol. Acontece que, lamentavelmente, a linha entre a provocação e a violência ela é muito tênue. Significa dizer que o próximo passo pós-provocação, invariavelmente, é a violência. A exceção do jogo Vasco-Flamengo, esses três que foram trazidos aí na reportagem do Pedro Henrique Torre, em que, para mim, é uma bobagem tremenda. O que o Wesley fez em campo foi arte. Futebol é arte. E ele jogou bola, ele fez lances de efeito, sim. Ah, faria se estivesse perdendo? Talvez não. E qual é o problema nisso? Nada demais. Para mim, ali não tem nada de desrespeito. Para mim, ali é futebol. Ele fez o que é para ser feito dentro do seu talento, da sua autoconfiança. Ô, Rafael, só pra gente lembrar, na história, aquela confusão entre Corinthians e Palmeiras, as embaixadinhas do Edilson, acho que é uma diferença, né? Entre dar um toque também de letra durante o jogo eu também acho ali que é futebol. a embaixadinha no meio do campo ali, né? Eu acho que é futebol. Eu vou na contramão de muitas tendências aí, Edu. É futebol. Não é futebol você botar a bola em cima na sua camisa. Não é futebol você fazer o que o Soteldo fez no jogo Vasco e Santos, pisar na bola. Isso não é futebol. Tipo pogobol, não é futebol. Né? Futebol são lances do jogo. A embaixadinha é um do jogo. O jogador tem o direito de querer fazer ou não. Não tem nenhum problema nisso. O Pedrinho fez isso também no Flamengo e Vasco. Não vejo nada demais nisso. Eu acho uma bobagem. Não tem desrespeito institucional. Para mim é futebol. E o cara faz isso a hora que ele achar que tem que fazer. É um direito dele. Agora, o ponto principal como a linha é muito tênue entre os lances de provocação e a violência, lamentavelmente, eu passo a defender que esse tipo de coisa, de provocação, não aconteça mais. Porque não existe o limite. As coisas ultrapassam o limite. E ao ultrapassar o limite, fica ruim para todo mundo, Edu. E quando esses torcedores que procuram briga, procuram confusão, veem esse tipo de coisa no gramado, realmente não ajuda em nada, né? Eu sou contra, por exemplo, o cara que marca gol dando tiro para cima, metralhadora. Acho que realmente os jogadores têm que ter uma visão da importância social que eles carregam, inclusive para crianças, né? Que aquilo é uma competição, é uma simulação de uma disputa de guerra ali, que é um jogo, né? Eu acho que tem uma responsabilidade social que carregam também. Eu gostaria muito, eu sei que tem toda uma eletricidade envolvida, claro, mas seria muito importante ter essa consciência de como isso, às vezes, propaga a violência, né? E falar, não, nos anos 90 o Edmundo pedia para ouvir, fazer assim. Eu acho que a gente tem que pensar um pouco na sociedade que a gente vive. Agora, Rafa, e em jogo, o Flamengo é muito favorito. Quanto que você classificaria ali em porcentagem a chance do Flamengo ser campeão nesse domingo? 80-20. O Flamengo é bem favorito, sim, porque tem uma vantagem. 80-20, sim, porque por uma questão de recência. O Flamengo não toma 2 gols, é muito difícil. E não fica um jogo sem fazer um gol, é muito difícil. Então, se fizer um gol e tomar um, é campeão carioca. Então, são muitas responsabilidades atreladas ao que o Flamengo demonstra nas mãos do Felipe Luiz para que o Flamengo ganhe o título mais uma vez e se mantenha hegemônico, e vai continuar sendo mesmo que perca, em termos de história do Campeonato Carioca. O Fluminense tem chance? Tem, mas precisa fazer um jogo perfeito para ser campeão no próximo domingo, às 4 horas, no Maracanã. 80-20 é o meu palpite, porque, além de tudo, nós estamos confrontando duas equipes que, se comparadas individual e coletivamente, é possível perceber as diferenças. O Fluminense tem um bom time, mas o Flamengo é bem melhor. O Fluminense teve suas chances também, né? Poderia até ter vencido o jogo. O torcedor tricolor lamentando muito, especialmente aquele lance no primeiro tempo, que o Arias está cara a cara ali e acaba mandando para fora, né? Mas o Fluminense teve alguma chance, inclusive no final deu uma pressãozinha. Enfim, eu acho que é um pouco menos. Eu diria 70-30, 65-35. Mas só o
Aí, nação, então, as últimas informações do Flamengo, então, palpite aí dos comentaristas. Eu vou deixar meu palpite registrado aqui. Pra mim vai dar Flamengo 2-0. O Mengão vai ser campeão nesse domingo. Vamos ver se isso vai acontecer. Eu acertei meu último palpite nos últimos vídeos que eu postei. Vocês viram aí, eu havia falado que seria 2-1 e deu 2-1. Vamos ver se eu vou acertar o palpite de agora. 2-0 pra mim vai dar Flamengo. Vamos ver se isso vai acontecer. Deixe seu like, se inscreva no canal, comenta aí embaixo deixando também o seu palpite, tá bom? A gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.